Olá, começamos mais um Das Humano. No programa de hoje, vamos mergulhar em um tema que já debatemos, o aborto, mas a partir de um ângulo diferente. Vamos falar sobre uma análise dos discursos de audiências públicas interativas do Senado sobre a Sugestão Legislativa 15 de 2014. Essa sugestão, ela regula a interrupção voluntária da gravidez dentro das 12 primeiras semanas de gestação pelo SUS, ou seja, pelo nosso Sistema Único de Saúde. A proposta da pesquisa foi entender a percepção que os participantes apresentaram sobre as mulheres e seus corpos. Essas discussões estão presentes na dissertação da Jaqueline Coelho, intitulada Quando Eu e o Tu Falam sobre o Aborto das Outras, uma análise dos discursos em audiências públicas interativas no Senado. E essa pesquisadora é a nossa convidada no episódio de hoje. Olá, Jaqueline! Olá, pessoal, obrigada pelo convite, espero que estejam todos bem, todas bem, com saúde. Bom, muito obrigado, Jaqueline, seja bem-vinda. A Jaqueline é doutoranda em Linguística, Linguagem e Sociedade pela Universidade de Brasília e é mestra em Linguística pela mesma universidade, onde também obteve o grau de licenciada em Letras Português, com período sanduíche na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, em Portugal. Sua dissertação ganhou menção honrosa no Prêmio de Teses e Dissertações Luiz Antônio Marcusti, da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística. Ela é docente de língua portuguesa do Instituto Federal de Brasília, no campus São Sebastião. Possui experiência de docência em Cuba, em cooperação técnica entre o Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde para fortalecimento de atenção básica em sistemas universais de saúde. Atua em pesquisas sobre áreas dos estudos críticos do discurso e dos estudos feministas decoloniais com foco em justiça reprodutiva. Ela é membro do Núcleo de Estudos de Linguagem e Sociedade, sócia da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso e membro do Laboratório de Estudos Críticos do Discurso da Universidade de Brasília. Bom, pulei alguma coisa, Jaqueline? Não, tá ótimo, é isso mesmo. Bem, o que te atraiu para debater o aborto e principalmente na questão discursiva? Bom, obrigada pelo espaço para conversar sobre o tema. Cada vez mais complicado falar sobre abortamento, principalmente em um país em que a prática é criminalizada. A minha prática em pesquisa tem me ensinado que não existe mesmo pesquisa que seja completamente afastada da pesquisadora, né? Eu me vejo e estou completamente envolvida no meu processo de pesquisa, de análise. Comecei a estudar abortamento e com viés em análise de discurso crítica, já na graduação. Foi por meio de uma disciplina que eu cursei, chamada Introdução à Análise de Discurso, e foi uma das disciplinas que mais me encantou durante o curso mesmo, por causa da proposta em enxergar a linguagem do discurso, né, como um momento da prática social e ver que, por meio dele, né, nós somos capazes de criar relações de poder, manter relações de poder, né, sustentar relações de poder, e isso foi muito importante para mim. Nessa disciplina, a professora, na época, ela tinha passado como trabalho final a escrita de um artigo, e o tema era livre. Mas para análise de discurso, por ser uma área que é completamente voltada a problemas sociais, que se propõe a trazer luz a problemas sociais, a questões sociais, principalmente por meio da crítica, né? E por ser crítica, ela é envolvida, né? Ela se propõe enquanto para a mudança social. A ideia era procurar temas que fossem sistemas bombásticos. E o aborto, ele me surgiu porque, na época, houve uma discussão grande, porque foi mais um daqueles momentos em que veio à tona a discussão sobre o Estatuto do Nascituro. A gente vai conversar a respeito de situações ligadas à violência contra a mulher com a Dulce Xavier, que é socióloga e integrante da Frente contra a Criminalização das Mulheres e pela Legalização do Aborto. Dulce, boa noite, muito obrigado pela gentileza. Boa noite. Dulce, me explica o seguinte, o que é exatamente esse Estatuto do Nascituro que eu ainda não consegui entender? Olha, é um projeto de lei de 2007, de iniciativa do Luiz Bassuma e do Miguel Martini, que propõe o reconhecimento de um estatuto jurídico ao feto, desde o momento da concepção. Desde quando o óvulo encontra o espermatozoide, essa célula já passa a ter um reconhecimento jurídico de um estatuto e ninguém mais pode fazer nada com o feto. Sim. Isso significa que a mulher que sofreu estupro, ou ela está correndo risco de morte por conta da gravidez, ou
ela tem um feto com anencefalia, ela não pode tomar uma decisão de interromper essa gravidez. Desculpa, porque o estatuto prevê que o feto terá um reconhecimento jurídico diante dela. Para eu entender, o estatuto está acima da lei que garante isso à mulher? O estatuto estaria acima da lei. E aí eu pensei que poderia trazer muito pano para manga ali, né? Trabalhar sobre as discussões sobre abortamento, porque esse é um tema que não tem lugar onde a gente vá conversar sobre isso que não surja as mais diversas opiniões, e todas elas muito envolvidas, né? Nunca... É muito difícil encontrar alguém que fale, que se propõe a falar sobre abortamento de uma maneira que não seja, de certa forma, apaixonada, tanto a favor da criminalização ou não. Então, isso me daria essa oportunidade para a disciplina, mas para a vida também, né? Então, enquanto mulher, eu tenho aprendido muito sobre o tema, e desde então, né, uma vez que eu fiz esse trabalho lá na graduação, eu continuei com o mesmo tema, mais diversos recortes, mas sempre falando sobre abortamento, na maioria das vezes, quer dizer, né? A minha pesquisa central sempre envolveu abortamento. Aquela primeira, na graduação, foi sobre alguns discursos favoráveis ao discurso contrário. Eu me encontrava num momento ainda sem querer tomar um lugar, né, uma posição muito definida, e aí com o tempo fui aprendendo que não existe tal coisa. Num mundo de opressão, o lugar da neutralidade é o lugar que se compactua com a opressão mesmo, né? Se colocar neutro diante de situações de opressão é concordar que essas situações continuem. Então, com o tempo, estudar esse tema tem me proporcionado ampliar muito a minha visão sobre ser mulher, sobre me colocar no lugar. E aí, nas pesquisas seguintes, aí depois eu fiz iniciação científica, depois foi meu projeto de trabalho final de curso também. No mestrado, já fui para outra perspectiva. Antes de assumir a pesquisa dentro do Senado Federal, eu tinha proposto uma etnografia discursiva dentro dos serviços de abortamento legal, porque eu imaginei que fosse um lugar que eu teria acesso mais fácil. Me enganei, não foi bem assim. Eu gostaria de ouvir as mulheres que passaram pela experiência. Não deu. De toda forma, o mestrado foi um momento muito importante do atravessamento desse tema no meu corpo, né? Mesmo não tendo passado pela situação em si, de ter engravidado, de ter precisado recorrer a um aborto, eu fiquei muito mais atenta às mulheres ao meu redor que já tinham passado ou que passaram pela situação nesses instantes. E comecei também a me perceber pesquisadora. É tão estranho falar de pesquisadora como se fosse algo distante da realidade, né? Eu não acredito nessa ideia que veio lá muitas vezes com a antropologia, né? De que as participantes, as pessoas que contribuem para a nossa pesquisa como outras. E aí, quando eu fui para o Senado estudar a sugestão, tinha muito a ver com entender o que as pessoas pensavam quando elas falavam das mulheres, né? Dessas outras, porque outras é daquilo de que se fala e não com quem se fala. E agora no doutorado também estou seguindo um outro caminho, que é, sim, estar com essas mulheres, né? Estar entre nós. Uma dúvida, tem alguma questão de linguagem entre aborto e abortamento? Olha, aborto é o termo usado para se caracterizar tudo. Na linguagem recorrente, aborto, a gente compreende como tanto o procedimento quanto o resultado desse procedimento. Mas dentro do dicionário da medicina, né, das ciências médicas, abortamento é o procedimento, é a realização, né, dessa interrupção da gravidez, e aborto é o resultado desse procedimento, dentro de um determinado tempo, tendo um determinado peso, porque depois disso pode ser considerado como, por exemplo, um natimorto. Lá na conclusão, nas últimas linhas, você diz que tudo que se debate, a questão social que está em volta do que é o abortamento, ele parte muito mais de uma perspectiva moral e pessoal do que necessariamente social. O aborto ou o abortamento, como a gente fala, para mim é o fio condutor do meu olhar para a sociedade, e é um fio condutor que me oferece muitas possibilidades de análises sociais, né? Por meio dele, a gente pode observar as relações de poder que envolve raça, que envolve escolaridade, classe, gênero, né? Sexualidade, enfim. Então, essas audiências públicas especificamente, em que eu estive ouvindo, né? Quando eu estive atenta mais às pessoas que participaram dessas audiências,
sua maioria, agentes públicos, né, senadores, deputados, aí também tínhamos feministas e entre elas como representantes de movimento social, mas não apenas, tínhamos médicas, médicos, eu falei os deputados e senadores e no masculino porque eram maiorias mesmo homem, né, e nesse espaço é muito possível observar, não só nesse espaço, mas para mim foi um lugar privilegiado para entender que é uma disputa completamente pautada no moralismo, né? Se a gente pega uma análise histórica, social do abortamento, na história não só ocidental, né, mas infelizmente é a que a gente mais consegue rastrear por causa do epistemicídio que foi cometido contra os outros saberes, principalmente os africanos e os indígenas, que no caso do Brasil, mas na história das populações que a gente tem acesso, o aborto ele sempre fez parte da nossa sociedade. E ele tem aprovação que difere também por uma questão cultural. Então ele está completamente ligado a questões moralistas, a um debate de moralidade, a um debate que envolve questões culturais. A própria Igreja Católica, eu estou colocando Igreja Católica, mas eu vou dizer religiões cristãs, porque aí no Senado foi mais óbvio para mim observar que não é mais só sobre a Igreja Católica que a gente está conversando, mas a gente está conversando também sobre os grupos neopentecostais, pentecostais, evangélicos como um todo e espíritas kardecistas. Todos eles têm esse discurso moralista muito forte sobre essa questão do aborto e que não envolve necessariamente uma preocupação sobre a saúde das mulheres. Porque se envolvesse, sinceramente, né, o aborto não seria criminalizado. E esse é o ponto-chave da discussão, porque não se discute, e essa é uma questão que se coloca sempre, e que não é verdadeira, é um falso dilema, não se deveria discutir se a gente é favorável ou contrário ao aborto. Não é isso que está em pauta, né? O que está em pauta é se somos favoráveis ou não a que mulheres sejam incriminadas, sejam presas, né, por conta de recorrerem a um abortamento. E que não só sejam presas, mas que uma vez que a gente mantém o aborto enquanto crime, a gente não impede as mulheres de fazerem, porque as mulheres continuam recorrendo a abortamentos. E aí, quando elas recorrem a um procedimento, que quando ele é feito dentro de um ambiente ou com um mínimo de orientação, ele é uma prática muito segura, não envolve um risco, levando-se em conta, né, a maneira que é feito, o procedimento utilizado, o tempo de gestação, e torna-se isso uma questão de mortalidade, né? Mulheres morrem diariamente, na verdade é a 4ª causa de mortalidade materna no país, no Brasil, e a primeira em alguns estados, como em Salvador, na Bahia, né? Por aí a gente já consegue perceber que criminalizar o aborto, na verdade, é uma discussão que não envolve necessariamente um interesse pela vida e pela dignidade da vida das mulheres. E não só da vida das mulheres, mas da sociedade inteira, né? Porque não existe uma sociedade que possa ser saudável se não tem mulheres saudáveis. Em um determinado trecho, você disse que o aborto é uma questão feminina, tanto pelas implicações quanto pelas repercussões. E aí pedi um pouco para você explicar mais essa visão como questão feminina e se pensasse no debate, a gente também deve inserir pessoas com útero, para acrescentar também pessoas trans. Sim, muito importante mesmo essa aproximação. Eu confesso que essa é uma lacuna mesmo nas minhas pesquisas. Eu não abarquei a questão, mas é uma questão urgente mesmo de se pensar, né? Corpos com útero. Mas eu diria que, para além de ser uma questão feminina, ela é uma questão feminina de base, óbvio. Eu acho que isso envolve mesmo as mulheres, a nós mulheres, decidirmos o rumo que daremos ou o que queremos para a nossa prole, para a nossa reprodução, se queremos ou não ter filhos e filhas, se queremos ou não reproduzir, porque envolve uma série de questões que envolve o nosso corpo antes de tudo. Eu não tenho como falar sobre isso sem passar sobre a ideia do colonialismo e da colonialidade, que tem pautado muito minhas pesquisas agora no doutorado. Então, a gente tem o surgimento do que é ser mulher e do que é ser negro, por exemplo, com a chegada do homem branco ao continente africano, às Américas, e ele cria a mulher e o negro como representantes da sua diferença, aquilo que ele não é. E isso é uma limitação do pensamento europeu, ocidental, que baseia as suas análises apenas pelo que vê e pela anatomia logo, então.
Então, pela anatomia do corpo, ele diz o que é mulher e que mulher é diferente do que ele é, que é homem, né? E é óbvio que eu tô falando de um homem branco também, né? Porque a questão do homem negro vai ver um outro cruzamento. Então, todos os corpos dissidentes, todos os corpos que não são esse corpo branco hegemônico, padecem por todas as mazelas criadas pelo colonialismo. E todas essas mazelas criadas pelo colonialismo a gente encontra, por exemplo, no debate sobre abortamento. Quando eu digo que é uma questão feminina, eu aponto para esse corpo que foi tido como um corpo feminino, anatomicamente diferente, e eu pontuo isso porque essa criação, o gênero como uma construção social, a gente já tem isso como acordado, né, nas ciências sociais e humanas, mas a gente tem uma expansão também dessa ideia quando, por exemplo, autoras como Oyeronke Oyewumi, que é uma pensadora nigeriana, que ela vai trazer também, entre outras autoras e pesquisadoras ameríndias, africanas, que essa concepção de gênero pela anatomia, ela não é exclusiva e ela não é só social, ela também é histórica, ela também é muito pontual. E no Brasil, ela é historicamente construída a partir ali de 1500. Então, começa-se a definir o que seria mulher e o que seria homem a partir disso. E quando a gente fala mulher, a gente já traz toda uma carga do patriarcado em cima disso, toda uma ideia de pertencimento a um tipo de família nuclear ocidental. O Brasil já mostra que não cabe, não encaixa na maioria das famílias brasileiras, né? A gente tem 5,5 milhões de crianças sem nome paterno na certidão de nascimento, eu sou uma delas. Isso é um dado trazido pela CNJ agora em 2015. Segundo o levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça, existem cerca de 5,5 milhões de crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento. A situação preocupa o Poder Judiciário porque, além dos laços afetivos abalados, a falta de reconhecimento da paternidade viola o direito de identidade e de personalidade garantidos pela Constituição. E não é incomum você encontrar nas periferias, coloca a periferia como um locus, mas não um único lugar, não é só das periferias, para a gente não entender como se o problema estivesse lá, mas famílias que não se encaixam nesse padrão de vida, nesse padrão nuclear ocidental. Falando assim, a gente coloca sobre esses corpos que são tidos como corpos de mulheres, anatomicamente de mulheres, e aí a gente pode falar também de pessoas trans que possuem anatomicamente, né, órgãos reprodutores femininos, também, ainda que essa seja uma parte muito restrita do que é ser alguém, a gente também coloca essa carga sobre esses corpos. E eu digo que a questão do aborto, ela precisa ser decidida prioritariamente por esses corpos que foram classificados como corpos femininos, anatomicamente femininos, mas ela não é um problema nosso, é um problema de toda a sociedade, porque a gente não tem, enquanto sociedade, a gente não possibilita que mulheres, ou que corpos, né, de mulheres, possam decidir plenamente sobre ter ou não ter filhos, porque isso envolve, com essa criação do que é ser mulher, exigências que a gente precisa cumprir para ser mulher. E as exigências de hoje em dia são diferentes também de gerações anteriores, serão diferentes das gerações seguintes. O que um corpo precisa ter para poder ser mãe? E a gente vai ver que existe, inclusive, uma hierarquia reprodutiva que recai sobre esses corpos, em que, por um lado, estimula-se a mulheres brancas, principalmente que tenham uma determinada escolaridade, que estejam dentro de um relacionamento heterossexual, que pertençam a uma determinada classe social, né, que tenham condições financeiras. Então a gente tem uma sociedade que incide sobre essas pessoas, sobre essas mulheres, para que elas se reproduzam. Essas mulheres são obrigadas a reproduzir, existe uma demanda para que elas se reproduzam. E de outro lado, a gente tem mulheres negras e indígenas sendo sempre colocadas criminalmente, sem a sua vontade, à esterilização forçada, né? E também uma sociedade que julga essas mulheres quando decidem se reproduzir. Mas vai ter mais filho? Não tem nem dinheiro para si, vai ter mais filho? Vai ter filho desse cara?
ou então não sabe nem quem é o pai é diferente, não terminou nem o ensino médio, ensino fundamental, trabalha como doméstica, e também a gente tem as leis trabalhistas que impedem isso. A gente tem um presidente da República que vai ao vivo dizer que ele acha certo mesmo que empresas não contratem mulheres porque elas podem pegar licença maternidade. Na questão privada, nós não temos como interferir. Fica no livre-arbítrio do empregador. Que você acha? Eu não empregaria com meu salário. Agora tem muita mulher que é competente. Eu acho que essa igualdade. Tem muita mulher que é muito mais pró-aborto, porque é como se estivesse empurrando mulheres a não se reproduzirem, uma vez que o Estado também não oferece educação sexual de qualidade e nem meios para que essas mulheres decidam, por exemplo, organizar a sua vida sexual e reprodutiva. Esse tipo de discurso está influenciando mulheres a abortarem. E é bem o lado do discurso que se coloca como o que eles chamam de pró-vida, ou pró-nascimento, como dizem os movimentos feministas. O espaço público que você diz, ele é ocupado pelo masculino, né? Assim, então, nas categorias, os parlamentares são ocupados por homens, na sua maioria branco, né? Além disso, até você fala do Marcos Feliciano no debate, e você também traz um cineasta, que é o Girão, que hoje está como senador, e com um discurso que fala muito igual. É uma espécie de perpetuação, né? Ele não era nada ali, e depois virou senador. Como é que rompe esse espaço ocupado pelo masculino? Pergunta complicada de responder, né? Eu acho que é isso, né? A gente, enquanto pesquisadora nas redes sociais, a gente tem mais perguntas do que respostas. Eu tenho várias perguntas também, e é muito engraçado ver e ouvir esses homens hoje, por exemplo, na CPI, né, agora na questão do coronavírus, mas já saber de um caminho que eles percorrem que é muito longo, né? O senador Eduardo Girão, ele é muito ativo e ele usa essas questões para se promover, né, essas questões contra o aborto, contra a descriminalização do aborto, para se promover. Então, acho que é muito interessante a gente pensar que quando esses homens estão falando em nome de uma causa, mas não necessariamente a causa que dá título à audiência. Eles estão ali porque a audiência pública, assim como a CPI, também é um espaço, é um palanque, né? Uma oportunidade de você aparecer, de você fazer quase uma proposta de candidatura ali, né? Mostrar apresentar para os seus eleitores e eleitoras, ou até os futuros e futuras eleitoras, que você defende determinadas causas. A questão do abortamento, ela é uma questão central e que nunca nem chegou perto de ser resolvida no Brasil, nem mesmo pelos governos progressistas, né? Esses homens, né? O Eduardo Girão, como você pontuou, ele, por isso que eu falei também sobre a presença do discurso kardecista, porque o Eduardo Girão, ele entra como representante kardecista, no caso, e a performance dele, ele coloca, não só ali quando ele fala, o discurso dele envolve uma performance que leva em conta não apenas o senador, o homem público, mas vejo que o discurso kardecista ele tenta se aproximar com um ethos muito parecido com o ethos acadêmico. A maneira de se colocar, o uso de palavras que não são tão recorrentes no léxico popular, assim, uma fala que parece mais eloquente, mas se você for buscar um pouquinho melhor, você vai ver que aqueles dados não são bem verdade. A fake news já bomba nas audiências públicas sobre aborto há muito tempo. E o Eduardo Girão, também, enquanto cineasta, ele é responsável por promover muitos dos filmes espíritas que fizeram um determinado sucesso aqui no Brasil, né? E um deles, As Mães de Chico Xavier, tem uma campanha fortíssima de criminalização do aborto. Existe uma questão engraçada nesse ambiente das audiências, que é assim, as audiências colocam-se, né, para o relator a decisão sobre a composição da mesa, o relator e sua equipe, né? No caso das audiências é o Magno Malta, e aí ele anuncia para quem o acompanha que ele, olha, vou trazer aqui essa discussão. As audiências, só para explicar o trajeto, elas entram no espaço do Senado Federal, primeiro assim, algum cidadão propõe uma ideia legislativa. Acho que todo mundo já recebeu aí no WhatsApp, né, nas redes sociais, alguém que mandou uma ideia legislativa e falou, vamos votar, porque tá ganhando, porque tá perdendo. E aí, uma vez que você angaria mais de 20 mil pessoas, né, que apoiam a sua ideia, essa ideia adentra ao espaço legislativo. E aí, uma vez lá dentro, é designado um senador, uma senadora para esse debate.
No caso da ideia legislativa, da sugestão, né, depois que se torna a sugestão número 15, ela foi designada para a senadora Marta Suplicy, na época. Ela não assumiu, não sei dizer o porquê, porque não há uma justificativa formal em nenhum lugar para isso, mas depois essa ideia, então, foi passada para o Magno Malta. E aí, isso me lembra muito uma coisa, Zé, de, novamente, quando a gente não toma algumas lutas, a gente está passando para o próximo da fila. O próximo da fila pode ser o Magno Malta, por exemplo. Bom, então, e a gente vê várias dessas figuras já ali presentes nessas audiências públicas, né, já estavam fazendo ali o seu palanque para se colocar como pessoas, como homens, né, que são favoráveis à vida, homens que lutam contra uma ideia de um inimigo que quer destruir a humanidade por meio dos abortos, né? Tanto que esse tema de aborto ele vem na CPI agora. O aborto ele é utilizado como uma moeda de troca dentro da política muito fácil, né? Dentro das fake news sempre vai aparecer. Eu lembro que tinha uma fake news muito antiga sobre aborto. Na época da minha graduação, quando eu estava fazendo esse primeiro artigo, era um cachorro andando com como se fosse um feto assim na boca, dizendo: esse daí foi um feto abortado de uma clínica que eles fazem assim para colocar as feministas, as mulheres como grandes assassinas de bebê e tudo mais. Já teve fake news dizendo que a Pepsi usava fetos na sua composição. Aí agora na questão do coronavírus, que parece que algumas vacinas estão testando fetos, segundo o que eles diziam, né? Enfim, é sempre algo que dentro do imaginário coletivo traz muito medo, né? É uma questão diabólica mesmo. Esses mesmos homens eram os homens que estavam já ali nas audiências públicas. Eles querem comprar essas pautas porque eles querem mostrar, passar para a população uma ideia de que eles são homens que estão engajados na luta pela vida, inclusive como se essas pessoas que já são humanos adultos pudessem ficar tranquilos que eles já não vão mais ser abortados, porque eles estão ali para defender, eu não sei, é uma ideia meio louca. E aí dentro das audiências, como eu falei, né, você escolhe um relator, um presidente, e tenta minimamente compor uma mesa que vai parecer equilibrada, porque pega muito mal também, né? Você aparecer para fazer o debate e na mesa só ter pessoas conhecidas por defenderem a criminalização, não vai parecer algo democrático, né? E existe essa vontade de se parecer democrático, mesmo que nas vias de fato não seja. Eu falo um pouco sobre isso também na dissertação. O próprio ambiente das audiências não é um ambiente lá muito democrático. Acessar esse espaço não é muito fácil. As pessoas que vão assistir às audiências são pessoas que estão envolvidas com a pauta de alguma forma. E quando você está envolvido com a pauta de alguma forma, você já tem um lado. E é muito difícil você estar ali para ouvir, disposto a ouvir o que o lado oposto está falando e repensar. E aí, nessas audiências, ainda que tivesse essa mesa mais ou menos equilibrada, senadores e deputados possuem direito de fala garantido. Então, eles lotavam as audiências, mesmo não fazendo parte da mesa. Então, tinha muito tempo. No final, quando você contabiliza, o tempo de fala deles faz com que se desequilibre o ambiente das audiências. Então, a gente tem um espaço que, por mais que finja que seja democrático, é um espaço em que a maioria dos homens, senadores e deputados, vão ter espaço de voz, né? Vão poder falar sobre a questão, uma questão, como a gente tem discutido, que envolve a vida de mulheres. E eles vão falar, a partir desse lugar, do patriarca, baseado em concepções patriarcais, vão trazer muito religiões cristãs, e que tem essa ideia do homem como pai de família, e que a ele não pode ser negada a sua descendência, né? E essa ideia é a ideia que vai adentrar esse espaço. E tudo que pareça contrário ao que é colocado ali, ou que diverja minimamente daquilo que está sendo colocado ali, vai parecer que é um plano nefasto de eliminação da vida. Você tinha outras categorias socioprofissionais. Eu ia pedir para você listar elas e quais foram as estratégias discursivas que mais te chamaram a atenção? No capítulo 4, né, da minha dissertação, eu falo sobre essas categorias que eu chamei de socioprofissionais. As chamei assim pela forma com que essas pessoas, de alguma forma, encontravam uma identidade quando falavam. A análise de discurso crítica é diferente, o discurso de fala, né? O discurso, ele realmente é um momento da prática social, né? Ele é ação, ele é identidade, e ele é relacional também, né? Então,
o que eu consegui traçar foram mais ou menos 8 categorias. Essas categorias não são necessariamente fechadas, mas onde eu vi alguns encontros, que foram as categorias, né? Movimentos sociais, parlamentares, pesquisadoras, médicos, pessoas com falas individuais, atores do Poder Judiciário, religiosos e representantes do Conselho de Psicologia. Essa representante do Conselho de Psicologia, na verdade, foi só uma, né? As falas individuais, era possível perceber que mesmo que se colocasse como uma pessoa que está falando fora, né, de não pertencendo necessariamente ao movimento social, estava, sim, de alguma forma alinhada a uma estratégia discursiva ou um lugar de pertencimento. Muitas vezes era de um discurso religioso, né, de um movimento social. Só que a categoria de religião, né, os religiosos, na verdade, são pessoas que, de alguma forma, possuem um cargo religioso, né? O que mais me saltou aos olhos, porque para mim também era mais fácil de perceber, é uma estratégia discursiva que, na linguística, né, na análise de discurso crítica, a gente entende como modo de operação da ideologia. E aí, um modo de operação da ideologia que foi muito utilizado era o expurgo do outro, que é quando você cria uma ideia de um inimigo, no caso uma inimiga comum, que deve ser eliminado porque ele causa um mal a toda a sociedade, se não o for, né? Então, essa foi uma estratégia muito utilizada pelas pessoas contrárias à descriminalização. Além dessa, tem também uma estratégia que a gente chama também de narrativização e de uma ideia de tentar usar a lógica ao narrar histórias. Você tenta construir uma história que é digna de apoio da sua audiência, né? Então, Marco Feliciano mesmo, uma história que ele sempre traz, não só para essas audiências, mas eu já vi outras audiências em que ele esteve presente, ele sempre conta a história que a mãe dele tinha uma clínica de aborto clandestina no fundo da casa e que ela tentou abortá-lo também, e ele até, inclusive, tem uns furos na cabeça, porque era por conta de ter sido dela ter tentado abortar ele com uma agulha de crochê. E é uma grande fake news, né? Não tem menor cabimento, mas que comove muito quem não tem muita crítica, né, a esse tipo de discurso. É mais fácil ser contrário à descriminalização do aborto. Na verdade, não é nem ser contrário à descriminalização do aborto, é mais fácil ser contra o aborto, né? Por isso que é o falso dilema. Ninguém está defendendo o aborto, ninguém tem um grande amor à prática do abortamento. Bom, nessas audiências mesmo já apresentavam muito, a gente estava na época no governo da Dilma, e era falado que o governo federal estava promovendo a sexualização de crianças, distribuindo lubrificantes nas escolas, a questão do kit gay, né, que eles chamaram. Então, dali a gente já percebe tudo que está hoje, né, assim, esse discurso que estava ali é o discurso que hoje está no poder, na verdade, né. Tem uma outra coisa também que aconteceu comigo, que eu diria que não é só que me saltou os olhos, mas que me atingiu pessoalmente, né? Na época que eu estava fazendo as análises, é muito complicado você fazer uma análise aprofundada, né, de discursos que são, muitas das vezes, muito cruéis, né? Então eu passava muita madrugada assistindo, reassistindo as audiências, analisando os discursos, e teve muitos momentos em que eu chorava como se eu fosse as mulheres que eles falavam. Então eu me questionei muito, enquanto pesquisadora, de falar, será que eu devo continuar mesmo estudando isso aqui? Será que eu devo mesmo pesquisar esse tema? Questionei a minha própria reprodução, né? Assim, o meu lugar enquanto mulher, se eu não devia estar ocupada pensando como minhas amigas que já estavam tendo filhos, né? Enfim, todas essas questões. E eu lembro de sentir muita vergonha e muita culpa, mesmo que eu nunca tenha engravidado, ou seja, nunca precisei recorrer a uma interrupção. E isso me chamou muita atenção, porque eu consegui perceber o quanto esses discursos, eles são muito cruéis com mulheres que podem ter passado pela situação. A maior pesquisa que a gente tem, né, a PNA, sobre abortamento, Pesquisa Nacional sobre Abortamento, mostra que de 1 a cada 5 mulheres já realizaram, já interromperam alguma gravidez, né? Isso quer dizer que todos nós conhecemos
alguma mulher que já abortou. Se nenhuma falou pra gente, o problema está com a gente, porque a gente talvez não inspire confiança para que uma mulher consiga se abrir. Mas por trás desse silêncio tem muita dor, né? Tem muita culpa. E não porque necessariamente deva se sentir, não é porque deve se sentir culpa como se fosse uma questão que envolve um assassinato ou algo do tipo. Porque é colocado como se fosse isso, quando na verdade não é. Discussão sobre o momento da concepção, o momento em que se inicia a vida, é uma ideia filosófica. E filosofias, ideias filosóficas, elas não são verdade universais. Como estratégia discursiva, eles nunca usam a palavra feto. Eles sempre usam a palavra criança. E criança é muito diferente de feto. Criança remete a uma associação direta a uma pessoa já nascida. Criança já tem uma personalidade social. Criança já é concebida dentro de uma comunidade. É diferente de um feto em uma gestação, dentro de uma barriga, né? Quando o discurso ele se depara com fato, o que acontece? Ele é negado completamente? Ele acontece da mesma forma que tem acontecido com a CPI do coronavírus, né? Parece que não tem muito valor, na verdade, né? A gente não é de agora que a pesquisa no Brasil é negado, o saber científico é diminuído, né? De alguma forma. Algo que eu percebo é que não importa o quanto se pesquise, o quanto se estude, o quanto se levante dados, o quanto se aponte. Existem alguns ambientes em que não há uma verdadeira criação mínima de relação com o outro, né? Não existe encontro com o outro. Discursar num palanque não é dialogar. Então, se esses senhores estão fazendo discurso, se estão tentando se promover de uma maneira egoísta, né? Pensando no seu próprio ego, né? Na sua pessoa, não há espaço para enxergar o outro, a outra, né? Que discursa com eles. Então, a professora Débora Diniz, ela é uma das pessoas responsáveis por uma pesquisa enorme e muito importante, uma das pesquisas mais importantes sobre o debate de abortamento, e ela tem reiteradas vezes a sua fala sendo diminuída, não por ser pesquisadora, mas por ser mulher, né? Assim como, por exemplo, a professora Tatiana Leonço, que foi classificada dentro da categoria de representante do Conselho de Psicologia. Ela começa essas audiências lembrando que em um outro debate, numa outra audiência, tinham colocado ela como... Uma das últimas vezes que eu tomei palavra em mesa nessa casa, eu saí daqui caluniada e difamada por deputados federais, né? Discutindo sexualidade na infância, tive meus argumentos deturpados pelo Jair Bolsonaro, saí daqui uma pedófila e, mais recentemente, o deputado Ronaldo Fonseca me usou como ilustração do que ele entende por espírito do anticristo nas instituições da sociedade. Tá? Então, não é risível o que eu estou dizendo. Por favor, respeitem o meu direito à fala nesse momento. Então, eu gostaria de deixar claro que eu considero imoral, abusiva e nociva a forma como certos parlamentares tratam mulheres no Brasil, pelo menos mulheres como eu. Poderia me recusar a compartilhar minhas ideias com os senhores, e não o fiz justamente para poder comunicar que entendo que esta casa não tem senhor nem dono. Esta é a casa do povo, e decidi comparecer hoje para tomar o meu assento, porque me é de direito. E a professora Tatiana Leonço já é um corpo dissidente ali dentro, porque ela não se preocupa em performar a feminilidade do jeito que eles gostariam, né? Do jeito que esse espaço masculino exige. Então, não importa o quanto ela estude, não importa o quanto essas mulheres estudem, né? Elas sempre vão ser diminuídas. Não é uma luta que passa o intelecto, sabe? É como se a gente estivesse discutindo intelectualmente e o outro lado tá de maneira jocosa. O governo agora tá mostrando isso tão óbvio, né? Assim, a gente traz dados, a gente ainda tá discutindo sobre máscara, sabe? Quase 2 anos depois, a gente ainda tá falando sobre vacinas e parece que é uma luta um pouco inglória mesmo. Você fala de etos acadêmico e etos político. Aí eu queria que você explicasse primeiro o que é cada um, e eu complemento perguntando então se o etos acadêmico, se mudando isso, teria algum efeito. Olha, eu acho que essa é uma pergunta ótima e que envolve um repensar do nosso lugar enquanto acadêmicas e acadêmicos. Assim, o quanto a gente consegue fazer uma ponte entre a nossa pesquisa e a comunidade, né, e a sociedade. Por exemplo, a questão
do aborto, se ela atinge majoritariamente mulheres que têm um acesso reduzido a uma escolaridade formal, escrever e falar de um ethos academicista, eu não permito a essas mulheres a compreensão daquilo que eu estou falando. E eu, quando digo performar, é que o discurso ele passa para além das categorias das palavras. Ele também ele pode ser expressado pelo corpo, né? A entonação. Os comediantes são ótimos para mostrar para a gente como categorias performam. A gente vai ver que não é só o que fala, mas como fala, né? A maneira, inclusive, de balançar para frente e para trás quando você está falando, subir a voz e descer, uma pausa que espera uma palma naquele momento adequado, que está levando a sua audiência a participar com você, o que de alguma forma constrói uma ponte com a audiência, mesmo que seja só para dar aquilo que você está pedindo, né? Com o seu discurso. Mas, por outro lado, é muito cansativo também. Eu me pergunto, eu acho que a gente tem uma academia que ela é estruturalmente excludente, né? Ela é institucionalmente racista, institucionalmente sexista, e que não há um pacto real de quebra disso. E é uma crítica, inclusive, aos estudos decoloniais, onde eu me insiro agora. É muito frustrante, às vezes, as discussões sobre decolonialidade estarem tão distantes de uma prática decolonial. As falas desses atores, como, por exemplo, quando performam o líder religioso, elas são muito mais acessíveis, porque elas são, primeiro, demagógicas, né? Não tem necessariamente um compromisso com a verdade. Elas são construídas também, aí já vai de uma maneira muito fácil de compreensão, né? No padrão básico da linguagem, sujeito, verbo, predicado. Na academia a gente usa um monte de aposto, a gente está sempre explicando aquilo que a gente quer falar. Eu sou uma pessoa que venho de uma periferia, não tenho costume, não tive ninguém antes de mim que tenha feito um caminho acadêmico, né? Eu sou a única até agora da minha família que foi para a universidade pública. Quando eu cheguei na universidade, eu tive que reaprender a me colocar naquele espaço, né? A performar para aquele espaço, ao ponto de que hoje eu já não sou mais quem eu era antes, e voltar à minha comunidade, ou às comunidades em que eu cresci, eu já não sou mais um corpo pertencente àquele lugar, né? A academia faz isso, me coloca no não lugar. Então, ao mesmo tempo, é muito complicado para uma mulher acadêmica entrar num espaço desse, né? De uma audiência pública, se fazer entender e, ao mesmo tempo, não ser silenciada por aqueles homens que estão ali. A gente precisa urgentemente mudar a composição, mudar a estrutura, né? Não tem como a gente mudar, por exemplo, o racismo, se não for mudar a estrutura. Não tem como mudar o sexismo se não for mudar a estrutura. É muito utópico, porque para a gente conseguir alcançar isso, é acabar com a sociedade em que a gente vive e criar uma nova. Porque dentro dessa sociedade não tem. Eu não consigo me ver, enquanto pesquisadora, tendo esse tema solucionado. Eu posso passar a minha vida inteira estudando aborto, a minha vida inteira, isso vai ser um tema que vai me render muito material para pesquisar, e eu não vou terminar satisfeita. Como se disse, no Brasil e no mundo, né, não existem mulheres que morrem porque decidiram não ter filhos. Não existem mulheres que têm seus corpos mutilados por causa disso. Não existem mulheres que sofrem violências domésticas, né, enfim. Pensando nessa possibilidade de ter acesso à informação, de participar do debate, desses diálogos, se você teria talvez filmes, livros, coisas mais acessíveis para indicar para quem quer debater e entender mais a questão do aborto. Todo livro literário assim que eu tenho alcançado vai passar, ou que não seja tão masculino, né, porque é comum, é provável, vai passar pela questão do aborto, né? Os filmes vão tratar essa questão do aborto. Sei lá, outro dia, se você vai ler Crime do Padre Amaro, o que vai estar lá? A Netflix está com um documentário que é chamado Roe vs. Wade, Direitos das Mulheres nos Estados Unidos. E aí vai entrevistar pessoas que são favoráveis, pessoas que são contrárias, né, à descriminalização. E aí vai apontar algumas questões específicas para o contexto estadunidense, mas que mostram a dimensão do debate. E quando a gente fala de Brasil, está muito discutindo sobre a influência de uma Europa colonial aqui no Brasil, e dessas forças que são forças africanas, forças indígenas, mas tem uma força que está muito presente, que é o imperialismo, né, estadunidense. Então, talvez isso dá
o caso dos Estados Unidos, consiga mostrar para a gente algumas possibilidades também, né? Porque esse país que se coloca como defensor da liberdade, né? Primeiro mundo, na verdade, é bastante atrasado também nessa questão. Agora, no doutorado, eu estou caminhando para um outro olhar, né? Que é o olhar mais próximo das mulheres, pensando nas redes de apoio, porque uma coisa que o tempo tem me ensinado é que uma mulher nunca está sozinha quando faz um aborto. Há sempre alguém por perto. Muitas vezes é uma outra mulher, porque é algo que se encontra mais, é alguém com quem encontrar mais amparo, né? E isso tem me levado a pensar a questão do aborto como uma questão muito próxima à maternidade, né? Não é o como se coloca como se fossem totalmente opostos. Não são opostos, na verdade. São momentos de escolhas que caminharam diferentes, né? Como eu tenho me amparado muito também em leituras, algumas pensadoras africanas, né? Entre elas, como eu já citei aqui, Oyerunke Oyewumi, tem alguns livros que eu li recentemente que vão trazer a questão da maternidade, e eu acho que para a gente entender a complexidade do aborto, a gente precisa entender a complexidade da maternidade também, né? Que é uma questão muito complexa, muito profunda, né? E um livro que eu li recentemente, mais recente, né, foi O Cidadã de Segunda Classe, da Buche Mecheta, que também é nigeriana, mas tem um outro livro dela também que eu gostei muito, que é As Alegrias da Maternidade. Ela é uma autora da década de 70, que é, como eu disse, nigeriana, que vai falar sobre a questão da maternidade, que é muito próxima às nossas questões também, e ela traz um tom muito irônico ao falar, por exemplo, esse livro Alegrias da Maternidade, não se iludam, ele é bastante irônico, e eu acho que oferecem pistas interessantes para a gente perceber o que significa ter ou não ter descendentes para uma mulher, colocando assim. E eu acho que aproxima da gente também o porquê se fazer determinadas escolhas, né? Tanto que uma das questões que aparecem muito linguisticamente sobre o aborto, que pode ter percorrido a vida de todas as mulheres, vou chutar todas logo aqui, é de que pode ser que muitas sejam contrárias à ideia, né, do abortamento, mas todo mundo sabe mais ou menos um chá para tomar para menstruação descer, porque falar menstruação descer é diferente de falar aborto. Então a gente percebe já a carga semântica, né, dentro de tudo isso, e a carga ideológica, política, histórica, religiosa, moral, né, que envolve. Bom, a gente agradece, Jaqueline, e a gente lembra que a gente também tem um outro episódio na primeira temporada sobre aborto e as acompanhantes, é o 13º episódio, pode ir lá conferir se quiser, e o das Humanas, ele tá no YouTube e em várias plataformas de podcast, Spotify, Google Podcast e iTunes. 15 dias a gente volta com nossos episódios regulares. Se vocês quiserem enviar sugestões, o nosso e-mail é o voz@dashumanas.com. É isso aí, até a próxima. Das Humanas, a ciência sem jaleco.